Estamos aqui de volta, pessoal, professor Rômulo Passos, para mais um debate. O tema de hoje, suporte básico de vida, a parte teórica. Nós vamos aqui, inclusive, fazer uma abordagem teórica do que é cobrado nas provas e também vamos entender melhor essa temática que é de grande importância para a nossa profissão e para a saúde da população. E nós vamos aqui dar várias dicas do que vai ser cobrado na sua prova, do que já foi cobrado nas provas anteriores. E lembrando que é uma temática que é cobrada, gente. E nós temos pelo menos uma questão em cada prova para concurso em residência em enfermagem. Nós precisamos, então, garantir essa questão, que já vai ser um passo importante para a sua aprovação. Professor, eu estou desmotivada, porque quando eu lembro na prova, na quantidade de vagas, quando eu lembro na quantidade de conteúdos que eu preciso estudar, eu desanimo. Isso é algo que a gente às vezes recebe. E o que é que a gente precisa ter em mente? A motivação, ela é essencial. Se você não acreditar, tem que acreditar, tem que se motivar, tem que fazer um estudo organizado. O plano de estudo que nós temos aqui no site, ele auxilia nesse processo. As metas e você definir prioridades diárias e semanais, que são metas mais fáceis de serem alcançadas. E ao final do seu planejamento, do seu processo, você terá uma preparação, um estudo para que você alcance a sua tão sonhada aprovação. Então é isso, gente. Não pense lá na frente somente. Pense nas suas metas e se motive ao alcançar as metas que você está propondo para o dia e para a semana. É dessa forma que a gente vai conseguir a tão sonhada aprovação. Vamos lá, professor, sem perder tempo. Olha só, gente. A parte inicial é saber qual é essa sequência do atendimento de uma vítima que está com a suspeita de uma parada cardiorrespiratória. Olha só, nós vamos falar aqui, então, daquela sequência CABD. Não é a sequência ABCD, ABCDE, que é mais para problemas do trauma. Nós temos uma aula sobre isso aqui no nosso curso completo. Aqui, em relação ao suporte básico de vida, a prioridade é o que, gente? É a circulação, são as compressões torácicas. E nós vamos aqui verificar qual é a sequência desse atendimento. Olha só, nós temos aqui, primeiro ponto, você chega em uma situação, precisa averiguar se sua segurança está tranquila, gente. Se você não vai sofrer um acidente, vai sofrer um choque elétrico, ou seja, tem que verificar vários pontos em relação à segurança do local. Isso é óbvio. Verificar se a pessoa está acordada, se a pessoa está desacordada, ou seja, a responsividade dessa pessoa. Então, ao chegar, isso é feito e a gente verifica que nas diretrizes de 2015 fala-se para se fazer várias ações simultaneamente, para não perdermos tempo. Isso é importante e foi frisado. Aqui nessa aula a gente nem está falando mais em relação a 2015, porque olha, gente, já estamos no final de 2017, então já tem um bom tempo, não são mais atualizações, na verdade já é algo que já está aplicado há um tempo na nossa prática clínica e nas provas de concurso. Então nós temos aqui que deve ser acionado o serviço médico de emergência no nosso Brasil, é o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência e Emergência, o SAMU. Olha só, gente, esse acionamento, gente, ele é prioritário nessas situações, mas você não pode perder tempo. Se tem mais de uma pessoa, enquanto uma vai fazer a abordagem, vai fazer os primeiros cuidados, a outra, que são pessoas da sociedade, nós precisamos capacitá-los, vai entrar em contato com o SAMU. E se a pessoa tiver um celular na mão, isso facilita mais ainda para que esteja próximo à vítima, a pessoa que teve uma suspeita de uma parada cardiorrespiratória, que está em uma situação que precisa de um cuidado imediato. Então, é fazer isso de forma simultânea ao atendimento, se possível. Principalmente se tiver mais de uma pessoa, isso facilita bastante. E nós vamos, isso aqui foi um reforço dado em 2015, avaliar a respiração. Olha só, se a pessoa respira, se ela está em gaspe, o que seria gaspe, professor? Olha, gente, nós sabemos que gaspe são aquelas respirações que são assíncronas, elas não têm efetividade nenhuma, não ocorre a troca gasosa, ou seja, a pessoa está com a parada respiratória de fato, e se ela também tem uma parada cardio, ou seja, se ela tem a parada respiratória, ela tem a parada cardio, que é a parada cardiorrespiratória que nós temos, e pode ser também apenas a respiratória, que se não for revertida rapidamente, vai gerar uma parada cardiorrespiratória. Então,
Antes falava assim, verificar respiração, aí depois verificar o pulso. Então, pode-se ver isso ao mesmo tempo, né? E isso é interessante, que deve ser feito em até 10 segundos, essa verificação, pulso carotídeo no adulto e a verificação dos movimentos respiratórios, verificação se essa pessoa está ou não respirando. Olha como é importante. Nós fizemos isso de forma bem rápida, dinâmica, agora nós vamos iniciar o que, gente? As compressões torácicas junto com as ventilações, que são 30 compressões para cada 2 ventilações, que é a nossa sequência, que não teve uma alteração em 2015, e nós precisamos saber que as compressões são a prioridade, gente. Inclusive, se não for possível fazer as ventilações, pode-se manter com compressões. Olha só como é interessante, principalmente para pessoas leigas que não tem nenhum tipo de equipamento que vai protegê-la contra algum tipo de intoxicação, algum tipo de contaminação. Ou seja, as compressões já são de grande importância. E nós temos a frequência que foi alterada em 2015, que antes era de no mínimo 100 por minuto, agora são de 100 a 120. Por que foi feita essa alteração? Não pode se fazer menos, porque não vai ter um débito cardíaco adequado. O coração, ele precisa ter essa compressão, que vai ser manual pelas compressões torácicas, de pelo menos 100, e também não pode ser muito rápida, que vai prejudicar e não vai ter o bombeamento adequado do coração. Então é até 120 por minuto. Isso tanto na criança como no adulto. Olha só como é importante frisarmos isso. Bebê, criança e adulto. Tá certo, gente? Nós lembramos aqui que bebê é depois do neonatal, ou seja, após 28 dias até 1 ano de idade. A criança vai ser de 1 ano de idade até a puberdade, início da adolescência, e adulto é a outra faixa que a gente se encontra. Olha como é interessante. Agora, nós também tivemos uma mudança em relação à profundidade dessas compressões. Não pode ser uma profundidade muito extensa, que vai provocar danos, inclusive traumatismo na região tanto das costelas como na região do externo, e nós observamos que deve ser então de no mínimo 5, que é a mesma coisa de 2 polegadas, e no máximo 6 centímetros, que é a mesma coisa de 2,4 polegadas. Olha como é interessante, temos que ter cuidado, porque isso aqui é no adulto. Olha só, na criança, no bebê, mantém-se aquela mesma regra, que é no mínimo 1/3 do diâmetro anteroposterior, ou seja, do diâmetro aqui do externo até a nossa parte dorsal, a nossa parte das costas. Esse diâmetro na criança vai ser de que forma, gente? Na criança vai ser cerca de 5 centímetros e no bebê vai ser cerca de 4 centímetros. Nós vamos ver isso e vamos deixar isso bem claro. Olha que essa profundidade, então, foi uma modificação de 2015 no adulto. Ficou interessante. E a desfibrilação, gente, que deve ser feita o mais rápido possível. Inclusive, se o desfibrilador estiver disponível, for uma situação em que se possa já verificar o ritmo e fazer a desfibrilação, no caso da fibrilação ventricular e da taquicardia ventricular, já é indicado. Não é necessário completar aquele ciclo de 32 durante 2 minutos. Já pode se fazer se tiver uma situação. Agora, se a pessoa for preparar esse desfibrilador, enquanto ela está preparando, está organizando tudo, outra pessoa mantém as compressões torácicas, gente. Então tem essa simultaneidade, esse trabalho que tem que ser dinâmico com a ajuda do que for possível na cena da ocorrência. Olha só, nós temos então que isso que nós acabamos de falar é choque primeiro versus a RCP. Olha só, em PCR de adultos que foi presenciada quando há um DEA, um desfibrilador externo automático, que geralmente no Brasil nós utilizamos com 200 joules, pode ser de 120, existem literaturas que trazem até 160, mas geralmente as literaturas trazem 120 a 200 joules, gente, que ele é um tipo que já é automatizado, ele mesmo vai fazer tudo, só a gente teclar em alguns botões. Nós observaremos o que, gente? Nós observaremos que se tiver essa ideia disponível rapidamente, já faz o que, gente? Já faz a desfibrilação. Então deve-se usar o desfibrilador o mais rapidamente possível, o mais rápido possível. Olha só como é interessante. Nós vamos falar da diferença dos desfibriladores. Nós temos aqui o DEA, que é o automático, que é de 120 a 200. Aqui no Brasil a gente utiliza, o SAMU está utilizando 200 joules, inclusive no manual do SAMU 2016 traz essa voltagem. E o manual, que é o monofásico, gente, aqui é o bifásico, esse DEA,
o manual, que é o monofásico, ele é 360 joules, olha só, que é manuseado pelo médico. Então, ele é o manual. Então, nós temos, professor, para não me confundir, eu sei que nós vamos trabalhar isso aqui em seguida, mas para não ter confusão, nós temos o bifásico, lembra, duas fases: bifásico, que é automático, que é o DEA, distribuidor externo automático. Ele é na voltagem ou de 120 ou de 200, a depender do fabricante. No Brasil, o SAMU utiliza o que, gente? Utiliza o de 200 joules. Pronto. Simples de ser manuseado. E nós temos o manual, que ele tem uma voltagem na parada de que, gente? 360 joules. Olha só, e ele pode ser feita essa voltagem diferenciada. Então, manualmente ela é feita pelo profissional médico, e esse manual, gente, ele é considerado monofásico. Olha só, monofásico, 360 joules, que é o nosso desfibrilador externo manual. Olha como é interessante. E nós sabemos que a desfibrilação vai ser apenas nos ritmos de fibrilação ventricular, não é fibrilação qualquer uma. Fibrilação atrial, por exemplo, não faz. Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Nós vamos trabalhar sobre isso. Então, teve o DEA, a gente já faz o quê? Presenciou aquela PCR, já se faz aquela abordagem. Por exemplo, um paciente que está decaindo, está numa unidade de suporte avançado do SAMU, do suporte básico, está decaindo, a pessoa presenciou ali a parada cardiorrespiratória, já pode de imediato, porque nos primeiros 3 minutos a chance é bem maior de uma pessoa que teve a fibrilação ventricular ou um ataque cardíaco ventricular, que são duas causas da parada que são indicadas a desfibrilação, de ter um retorno. Olha como é importante essa desfibrilação precoce. E nós verificamos aqui então, olha, que em adultos com PCR sem monitoramento ou quando não houver um DEA prontamente disponível, deve-se iniciar a RCP enquanto o desfibrilador é obtido e aplicado, e tentar a desfibrilação se indicada assim que o dispositivo estiver pronto para uso. Ou seja, não está ainda com a condição de fazer a desfibrilação, fazer as manobras de que, gente? 32 compressões cardíacas, compressões torácicas, 30 compressões para cada 2 ventilações. Quando o DEA estiver disponível ou o desfibrilador externo automático, fazer a desfibrilação, se o ritmo for chocado. Vamos lá, vamos chegar lá. Então, para ficar aqui bem claro, nós temos que o C, checar a responsividade, aqui também envolve a segurança do local, e também aqui já envolve, gente, o que? Chamar por ajuda. Verificar a respiração da vítima, chamar por ajuda, checar o pulso da vítima e as compressões, 30 compressões. Então, por isso que é a primeira sequência, C. A, abertura de vias aéreas. Então, fazer essa abertura das vias aéreas para verificar, por exemplo, se a pessoa está tendo uma queda de língua, se essa pessoa está apresentando alguma obstrução por um objeto que levou a uma parada respiratória e, consequentemente, vai levar ou levou a uma parada cardiorrespiratória. E nós observamos que essa abertura de vias aéreas é essencial, manter pérvia as vias aéreas. Muitas vezes, se a pessoa está inconsciente, coloca-se a cânula de Guedel, que é aquela cânula que vai colocar para não ter o que? A pessoa que está inconsciente não ter a queda de língua e a língua obstruir a região do sistema respiratório, região de faringe, e ter uma parada respiratória. Observamos isso. E na letra B, boa ventilação, que são as 2 ventilações. E D, desfibrilação. Olha como ficou fácil. As compressões, professor, bem simples. Nós verificamos que no adulto, 32. Olha só, adultos 32, tendo um socorrista ou 2 socorristas. Agora, se for na criança e também no bebê, e nós tivermos 2 socorristas, vai ser 15 compressões para cada 2 ventilações. Porque criança, gente, quanto menor for ela tem uma necessidade maior de aporte de oxigênio. Por isso que tem essa sequência diferenciada. Se for um socorrista, 32. Olha só, gente. 32, um socorrista, e se forem 2 socorristas, nós teremos 15 e 2. Bebê da mesma forma, 32, um socorrista, e 15 e 2, 2 socorristas. Nós temos a profundidade das compressões. Professor, você já até falou sobre isso lá no início. Nós estamos aqui deixando bem claro para não haver dúvida, galera. Olha só, adultos, qual é a nossa profundidade dessas compressões torácicas? No mínimo 2 polegadas, 5 centímetros. E agora tem essa regra que não pode ser exceder a 6 centímetros. Isso foi bem pertinente para não ter uma compressão bem profunda e ter uma lesão, e também não ser efetiva na contração manual do coração. Observamos isso, é como é interessante. E nós temos que na criança e no bebê vai ser no mínimo 1/3 do diâmetro anteroposterior. Olha como é interessante.
Nas crianças, gente, esse 1/3 é cerca de 2 polegadas, que é a mesma coisa de 5 centímetros. E nos bebês, esse no mínimo 1/3 do diâmetro anteroposterior, porque o bebê ele tem esse diâmetro anteroposterior do tórax menor, nós teremos o que, gente? Cerca de 1,5 polegadas, que é a mesma coisa de 4 centímetros. O professor está ficando bem tranquilo aqui. Olha como é interessante, gente. Aqui nós temos o posicionamento, a pessoa vai ficar numa superfície rígida. Se tiver uma prancha, melhor ainda, para fazer essas compressões. Tem que ter o que, gente? Essas compressões nessa profundidade. Professor, como é que nós vamos adivinhar isso na prática, sem algum equipamento manual para fazer essas compressões, que já até existem hoje no mercado, que vai ser no mínimo 5 e no máximo 6. Então tem que fazer, gente, uma compressão que não pode ser nem superficial e nem profunda demais. Tem que ser algo que seja adequada e que tenha um bom senso. E nós vamos verificar que a mão, gente, vai ser colocada uma sobre a outra em relação à região hipotenar. Ela vai ficar na metade inferior do externo. Olha só, metade inferior do externo. E a pessoa não pode se apoiar. Ela tem que fazer e voltar. Não pode ter esse apoio, porque não vai ter uma compressão efetiva do coração. Nós observamos aqui agora na criança. Olha só, isso daqui é no bebê. Olha, nós podemos ter duas situações. Com um socorrista, você pode verificar que ele está com um ambu, que é um ambu bem pequeno, né? Essa bolsa máscara válvula, e tá com os 2 dedos, gente, na região inferior, olha só, do mamilo, região mamilar, nessa região inferior, no centro do tórax, fazendo essas compressões. Se tiver 2 socorristas, enquanto que um está cuidando da ventilação, o outro faz o que, gente? Pode fazer aquela técnica, olha só, a técnica com os 2 polegares, vai abraçar o tórax da criança e fazer com os 2 polegares, é outra opção. E nós temos ainda crianças que são o quê? Não é bebê, são crianças. Se for uma criança menor, pode ser só com a mão, como vocês podem observar. E se for uma criança maior, o ideal mesmo é que sejam com as 2 mãos. Então são opções que nós temos aqui no posicionamento das mãos, gente. Olha só, para que não fique nenhuma dúvida, se for no adulto, 2 mãos sobre a metade inferior do externo. E se for na criança, a criança é de 1 ano até a puberdade, são 2 mãos, ou de forma opcional, nas crianças que são pequenas, uma mão, gente, sobre a metade inferior do externo, da mesma forma do adulto. A diferença é que tem a opção de ser uma mão também. E nós temos nos bebês que são menores de 1 ano, aqui não inclui os neonatos, nós temos algumas regras diferentes para neonatos, mas em relação aqui às compressões, para o neonato vai ser a mesma coisa. Quando eu digo assim, que o bebê ele tem regras diferentes, gente, do neonato, é porque tem a questão de que? Tem a questão, por exemplo, lá das compressões no neonato, que é diferente. São 3 compressões para cada uma ventilação. Nós vamos falar sobre o neonato, pessoas recém-nascidas, os nossos recém-nascidos. Mas aqui também se inclui nesse rol, que bebês, então, menores de 1 ano, nós teremos o que, gente? Um socorrista, olha só, se tiver um socorrista, vai fazer o quê? Vai fazer os 2 dedos no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar, e com a outra mão fazendo a ventilação, como vocês observaram na figura anterior. Agora, se forem 2 socorristas, fica mais fácil. Podemos fazer a técnica dos 2 polegares no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar. Olha, gente, como é interessante. Algumas observações que nós já até falamos. Tem que esperar o retorno total do tórax após cada compressão. Não se apoiar sobre o tórax após a compressão, gente. Isso não pode. O limite de interrupções nas compressões torácicas a menos de 10 segundos tem que ser o limite. Temos que fazer o quê? Dispositivos mecânicos para compressão torácica em situações que são indicadas e que seja disponível, que haja disponibilidade. Por exemplo, está tendo uma ocorrência, um transporte na unidade de suporte avançado ou básico do SAMU, uma dificuldade de fazer as compressões. Lá tem um equipamento que faz essas compressões manualmente, que vai acoplar no tórax da pessoa, coloca ele, até porque, gente, ele vai ter uma profundidade adequada, o ritmo adequado, não vai cansar. E outra observação importante, trocar
de pessoas que vai fazer essas compressões a cada 2 minutos, porque cansa. Eu já participei, já fiz assistência a algumas paradas cardiorrespiratórias da minha assistência, da minha prática, e realmente cansa, gente. Depois de 2 minutos, o ideal, mesmo que a pessoa tenha um bom preparo físico, é que faça uma alternância das pessoas que vai fazer a compressão, colocar em superfície rígida a pessoa. Se for num hospital, no leito, por exemplo, nos carrinhos de parada, às vezes tem aquela prancha, aquela parte que é de acrílico, que pode colocar embaixo para não ficar na parte do colchão. Observamos alguns detalhes que são importantes, tá certo, gente? Olha agora a manobra de Heimlich. Olha como é interessante a manobra de Heimlich. Nós temos algumas considerações importantes. A pessoa engasgou, gente. Olha só. A primeira situação, a pessoa foi um engasgo leve. Incentivar a tosse. A pessoa, gente, não vai estar com essa posição universal de sufocamento. Está tossindo e muitas vezes, a maior parte delas, consegue expelir com a tosse. Mas se ela estiver já nessa posição de engasgamento, que não está conseguindo, aí nós faremos a manobra de Heimlich. Nessa situação, nessa imagem, o que é que nós observamos? Que vai se fazer, gente, na região abaixo, olha só, gente, abaixo do diafragma, vai pegar aqui os 2 braços, olha só. Nós vamos pegar aqui, fazer um J invertido, pegar a pessoa, abraçar a pessoa e fazer um movimento vigoroso de baixo para cima. Olha só, essa é a situação. Agora, professor, se for uma gestante que já está com uma semana de gestação já bem avançada, ou então pessoas obesas, ou seja, não tem condição de fazer essa manobra de Heimlich usual, faz ela invertida, que é a manobra auxiliar, que é na região torácica. Olha só como é que é colocado, gente. Então, acima, quando você conseguir fazer essa manobra, então na região torácica. Olha como é interessante. Professor, em criança, se for uma criança pequena, pode baixar, a pessoa baixa para ficar na mesma altura da criança e tentar fazer a manobra de Heimlich. Agora, em bebês, aí nós temos uma situação mais diferenciada. Inclusive, já foi tema de provas. São questões que as pessoas erram bastante. Mas você que está aqui conosco está se preparando, de fato, para acertar todas as questões dessa temática. Olha só, gente, aqui é uma criança, olha como a pessoa ela tentou se rebaixar para fazer essa manobra de Heimlich. E aqui nós temos nos bebês, olha, gente, como é interessante. Então, nos bebês, nós observamos o quê? Então, essas crianças menores de 1 ano, nós observaremos isso, olha. A criança vai ser colocada, gente, olha só, vai ser colocada entre os braços e vai fazer esses tapinhas nas costas com a região hipotenada das mãos entre as 2 escápulas. Então vai fazer 5 vezes esse movimento, depois vai trazer a criança para a posição inversa e vai fazer 5 compressões torácicas, como se fosse fazer mesmo a ressuscitação, porque isso vai ajudar a expelir o objeto estranho. Então essa é a sequência: 5 nas costas, então esses tapas nas costas, com a região hipotenar, entre as 2 escápulas, e depois 5 compressões torácicas. Olha como é interessante. Agora, professor, se a pessoa ela está irresponsiva, ou seja, teve esse início e ela perdeu a consciência, nesse caso, gente, não faz essas manobras que nós mostramos aqui, tanto lá no adulto como na gestante já na idade gestacional avançada, como no obeso, aqui na criança, no bebê. Aí deve ser feito o quê? As compressões cardíacas de uma ressuscitação cardiopulmonar, ou seja, como se fosse uma parada, gente, porque a pessoa ficou inconsciente. Olha como é interessante isso. Se for irresponsivo. Essas situações que nós estamos evidenciando aqui são o quê? São pacientes graves responsivos, porque ainda eles têm o nível de consciência. Olha como é interessante. E nós observamos, se for leve e responsivo, é só incentivar a tosse. Caso seja grave, mas ainda tenha consciência, a pessoa tem aquele sinal de sufocamento universal, geralmente tem isso, aí nós teremos aqui essas manobras de Heimlich, e se tiver a perda de consciência, fazer a ressuscitação com as compressões torácicas e ventilação, e em cada ventilação vai se verificar se consegue tirar esse corpo estranho que está fazendo essa obstrução. Olha como é interessante. Seguindo aqui, gente, olha só. Aqui nós estamos trazendo alguns conceitos já do suporte avançado de vida, mas nós teremos uma aula aprofundando o suporte avançado de vida.
Então, no suporte avançado de vida, essa aqui foi uma regra que mudou e que é uma das mais cobradas nas provas. Olha só, a pessoa vai fazer 32. Então, nós teremos 32 que é sincronizado, 32. Agora, se conseguir instalar a via aérea avançada, foi entubada, está com fluxo de oxigênio contínuo, nesse caso, com vias aéreas avançadas, vai ser assíncronas, essas compressões serão assíncronas. O que quer dizer? Nós não vamos mais ter interrupção nas compressões para fazer ventilação. Então, nesse caso, gente, nós teremos uma assincronia, que a pessoa vai fazer as compressões, não vai parar, e a cada 6 segundos faz uma ventilação, que ela já está em uma via avançada, ou seja, está entubada, mas faz essa ventilação de resgate. Olha só, gente, como é feito. A ventilação era preconizada a cada 6 a 8 segundos. Agora, gente, nós temos o quê? A cada 6 segundos. Então não tem mais isso, é a cada 6 segundos. Então nós tínhamos de 8 a 10 por minuto, agora nós temos 10, porque a cada 6 segundos, 6 vezes 10, 60, que é 1 minuto. Então nós temos 10 ventilações por minuto. Aqui numa parada cardiorrespiratória. Olha como é interessante. Professor, em relação a essa abertura de vias aéreas que nós precisamos fazer, olha só, nós temos algumas situações. A primeira, gente, é a manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo. Essa é a chin lift, que é conhecida. E nós temos a segunda, que vocês podem observar, que é a elevação do ângulo da mandíbula, que é jaw thrust. Olha só, gente, essas duas manobras serão indicadas em quais situações? Se a pessoa tem uma suspeita de uma lesão cervical, de um trauma grave, não vai fazer a manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo, porque você verifica que vai tracionar a cervical e pode ocasionar uma lesão, gente, medular. Observamos que nesses casos deve ser feita apenas a tentativa pela manobra de elevação do ângulo da mandíbula. Olha como é interessante. Vamos agora pontuar de que forma é feita a abertura das vias aéreas em vítimas inconscientes. Pode ser aquela vítima que não tem suspeita de lesão cervical, não foi um trauma, foi algum evento que ela perdeu consciência. E a outra situação é quando ela tem suspeita de lesão cervical. Nós temos então aqui vítima sem suspeita de lesão cervical. Vai fazer a manobra que nós conhecemos, que é chin lift, ou seja, inclinação da cabeça e elevação do mento para abrir essas vias aéreas. Essa é a manobra que é indicada pelo Manual do SAMU de 2016, que é um protocolo nosso nacional do Ministério da Saúde. Por outro lado, se a vítima tiver suspeita de lesão cervical, foi uma vítima que teve algum traumatismo, ela precisará fazer uma manobra em que não tenha o que, gente? Não tenha a possibilidade de ocorrer a lesão daquela coluna, daquela medula, ou seja, ter alguma medula que está com algum tipo de fratura e seccionar ou tiver alguma lesão na medula espinal. Por isso que nós temos que ter aqui um cuidado maior. São as manobras, olha, isso aqui é importante frisarmos. Elevação do mento no trauma, que é a chin lift no trauma, que é uma manobra, gente, em que vai se fazer uma ação em que não tenha essa hiperextensão, da coluna vertebral. E nós temos a outra manobra, que é a tração da mandíbula no trauma e suas variações, ou seja, a jaw thrust, que vai fazer a tração do ângulo da mandíbula. Temos que ter cuidado nisso, porque algumas referências não traz essa elevação do mento no trauma, que é diferente da elevação do mento, inclinação da cabeça, aqui chin lift, aqui a chin lift aqui no trauma, sem fazer uma alteração no alinhamento da coluna cervical. E nós observamos que aqui é uma referência que nós estamos trazendo do Ministério da Saúde. Professor, se a pessoa não tem suspeita de lesão cervical, eu também posso fazer a tração da mandíbula no trauma, que é a jaw thrust? Pode, mas o recomendado, o mais usual, mais fácil de se fazer é a inclinação da cabeça e elevação do mento, chin lift. Então, temos que ter atenção na hora da prova. Qual é a nossa dica aqui importante? Se tem suspeita de lesão cervical, obrigatoriamente vai fazer o quê?
Jaw thrust, que é a tração da mandíbula aqui no trauma, que é o ângulo da mandíbula que é elevado, ou a chin lift no trauma. Isso aqui são as duas opções. Se ela é uma vítima sem suspeita de lesão cervical, a mais utilizada, que é indicada pelo SAMU, é a chin lift mesmo usual, que é a inclinação da cabeça e elevação do membro. Mas também pode fazer outras, porque não tem suspeita de lesão cervical. Isso fica claro, né, gente? Então nós temos aqui essas situações. Professor, nós sabemos que 2015 para agora 2017 já tem um bom tempo. Então nem se fala mais de atualizações, inclusive não tem mais aquela obrigatoriedade de ser atualizações apenas a cada 5 anos. Foi-se convencionado pela Associação Americana do Coração, a AHA, que essas alterações serão agora publicadas sempre que for necessário. Mas nós vamos aqui trazer algumas situações até para a gente pontuar e deixar claro, porque as provas exploram bastante isso. Olha só, o primeiro ponto foi a cadeia de sobrevivência. Nós temos agora 2 cadeias de sobrevivência. Temos, no caso de uma parada cardiorrespiratória que ocorreu no hospital e fora do hospital. A que ocorreu no hospital é parada cardiorrespiratória intra-hospitalar. Essa é a cadeia de sobrevivência, que nós temos um elo que é importante, que é vigilância e prevenção. Vigilância e prevenção. A pessoa está com um risco maior de ter uma parada. Então, fazer uma vigilância maior, fazer cuidados intensivos. Ela, se estiver num leito assistencial, ser transferida para um leito de terapia intensiva ou semi-intensiva, a depender da situação da pessoa e da disponibilidade do ambiente. Ter um time de resposta rápida, que são equipes que são capacitadas no hospital, que têm já uma vivência maior, uma experiência maior em relação à parada cardiorrespiratória, para fazer um atendimento mais organizado, um atendimento melhor, porque tem experiência maior e conhecimento mais aprofundado naquela temática. Isso se for disponível na unidade hospitalar. E na parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, nós temos o que, gente? O acionamento do serviço do SAMU no Brasil, que é o serviço de atendimento móvel de urgência. Olha só, que lá nessa cadeia de sobrevivência fala serviço médico de emergência acionado. Então, esses elos, eles são peculiares. Parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, vigilância e prevenção. Parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, ativar serviço médico de emergência. Olha só, gente, como é interessante. E nós observamos aqui a frequência das compressões torácicas, que é quanto, gente? 100 a 120 por minuto, independentemente de ser criança ou adulto. E nós temos aqui, para que você tenha aqui uma visão sobre essa nossa cadeia de sobrevivência. A de cima, a intra-hospitalar. E você pode observar a vigilância e prevenção, reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência. Olha só, gente. Vai ser, apesar de ser intra-hospitalar, tem que ser acionado o time para fazer e as profissionais de saúde para fazer o cuidado. RCP, que tem que ser imediata e de alta qualidade, a rápida desfibrilação e o suporte avançado de vida e os cuidados pós-parada, pós-PCR. Agora, na extra-hospitalar, nós observamos o que aqui? O reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência é acionado, mas aqui nós temos também a RCP de alta qualidade, a desfibrilação rápida e tem aqui a vinda, fazer esse transporte, que é o que nós estamos falando, que não tem na parada intra-hospitalar, nessa cadeia de sobrevivência, que é o transporte pelo serviço médico, que é um serviço médico básico e avançado de emergência no nosso Brasil, SAMU, unidade de suporte básico ou unidade de suporte avançado. E também suporte avançado de vida e cuidados pós-parada cardiorrespiratória. Ficou bem claro, né, pessoal? Seguindo aqui, olha, a profundidade das compressões torácicas no adulto vai ser no mínimo 5 e no máximo 6 centímetros, como nós já havíamos falado. Nas crianças mantém-se, nos bebês também mantém da mesma forma. Vias aéreas superiores, agora a ventilação, quando for instalada a via aérea superior, teremos uma ventilação a cada 6 segundos, ou seja, 10 por minuto. E a administração do naloxona, olha só, gente, pessoa que faz uso, por exemplo, de opioide, de morfina, são pessoas que têm um risco de ter um problema, um desmaio, um problema, podendo levar até danos sérios para essa pessoa. Então, essas pessoas, gente, que fazem uso de naloxona, elas tendo um acompanhamento e pessoas que convivem com ela, que conhecem, pode ter o quê, gente? Pode ter
essa administração, que é por transeuntes, por pessoas leigas, da naloxona como antídoto do opioide, exemplo de uma morfina em uma dose alta. E essa naloxona ela vai ser administrada, então, na suspeita de emergências a opioides. Vai ser intramuscular ou o que, gente? Intranasal. Tem dessas duas formas, vai depender da disponibilidade. Na intranasal, nós temos ela com 2 miligramas, e na intranasal 2 miligramas, e na intramuscular 0,4 miligramas, e pode ser repetida, por exemplo, 4 minutos depois. Em média, pode ter essa repetição, se a pessoa não tiver melhora do quadro. Olha como ficou interessante. Intranasal ou intramuscular? Intranasal 2 miligramas, intramuscular, gente, quantos miligramas? Intramuscular 0,4 miligramas, e pode ser repetida uma vez, em média 4 minutos depois, se a pessoa não tiver a melhora do quadro. E nós observamos aqui a vasopressina. Da mesma forma que a atropina foi removida do algoritmo 2010, a vasopressina, como o vasopressor foi removida, ela substituía a epinefrina. Vasopressor faz o que, professor? Nós sabemos que vai fazer a vasopressão, ou seja, aumentar a pressão do vaso com a vasoconstricção e tentar elevar a pressão arterial, gente, e manter o débito cardíaco funcionando. Observamos então que a vasopressina ela foi removida do algoritmo. Circulação extracorpórea, gente, é uma situação bem difícil de ocorrer em centros avançados, em que haja uma causa de uma PCR que tem uma sobrevida se for agir, e ela vai ser o que? Em caso de PCR conhecida em ambientes específicos, nós teremos equipamentos, terá uma equipe de perfusão, perfusionistas, que farão, gente, a substituição do coração, da circulação e do pulmão, de forma momentânea até resolver o problema que ocorreu naquela situação. Então, é algo que é bem fora da realidade de maior parte das instituições de saúde do nosso Brasil, infelizmente. Então, nós temos aqui o custo altíssimo. Controle direcionado de temperatura. Olha só, gente, esse controle direcionado de temperatura é nas primeiras 24 horas, de 32 a 36 graus. A pessoa que retornou de uma parada, ou seja, que teve o retorno da circulação de forma espontânea. Olha só, gente, a pessoa, na pós-parada, tem que manter a temperatura entre 32 e 36, que é o controle direcionado de temperatura. Teve uma mudança, então precisamos saber esse número. Na criança, nós vamos verificar em pediatria, que é um pouco diferente. Então, aqui nós temos em comatosos, olha só, a pessoa está em coma, teve um retorno dessa circulação espontânea. Então, pessoas que retornaram em coma, vai ter esse controle com pelo menos 24 horas da temperatura, vai ser por meio, por exemplo, de medicações, por meio de alguns agentes que vai ser colocado para que ela baixe essa temperatura corporal. Então, líquidos que vai ser intravasculares, que serão resfriados, serão administrados nesse paciente, entre outras situações que são prescritas pelo médico. Observamos então, gente, que se a pessoa, olha só, ela tiver um risco de febre, ela não pode ter febre depois dessas 24 horas. Então, tem que se fazer um controle de pelo menos 72 horas depois das 24 horas para que ela não tenha febre. Para quê, gente? Febre aumenta o metabolismo, aumenta o gasto energético e dificulta a recuperação da pessoa que está em coma após parada cardiorrespiratória. E nós temos aqui ainda os dispositivos mecânicos para compressões torácicas, como nós falamos, um exemplo, claro, a pessoa está no trânsito, numa unidade de suporte básico, unidade de suporte avançado do SAMU, tem um equipamento, vai instalar aquele equipamento porque não está sendo lá possível fazer as compressões torácicas, está correndo risco a equipe, está sendo inadequado o posicionamento, tem essa indicação que não é tão também difundido na rotina, até porque as compressões mesmo manuais são as mais recomendadas, gente. Isso aqui são situações especiais, específicas. E nós temos o seguinte: está com 20 minutos fazendo essa ressuscitação, não teve ainda um êxito, fez várias manobras, fez RCP, desfibrilou, continuou RCP, desfibrilou novamente, fez epinefrina, por exemplo, no adulto, 1 miligrama, e continuou RCP, não voltou, chocou de novo, aí faz almidorona, aí continua RCP, não volta, fez outra dose de adrenalina 1 miligrama, aí não voltou, aí faz outra de amidorona, enfim, faz todo aquele ciclo que nós teremos uma aula aqui sobre esse guideline, que é importantíssima, para que você compreenda exatamente qual é a sequência adequada. E tudo isso, a pessoa está com essa fração de CO2 no final da expiração,
Ou seja, a quantidade de CO2 que é expirada, que é expelida, gente, ela está baixa. O ideal é que é tipo da pressão do CO2, a pressão parcial do CO2, que é de 35 a 45 milímetros de Hg. Geralmente, essa PCA2 ela está nessa faixa indicada. Agora, se essa PCA2 está muito baixa, gente, abaixo de 10 miligramas, ou desculpe, 10 milímetros de Hg, olha só, após 20 minutos já é um indicativo forte que a pessoa teve o que, gente? Teve um óbito. Mas isso por si só não é um fator para parar e cessar a RCP. Então tem que ter outra situação, tem que se avaliar cada caso individualmente. Mas após 20 minutos de RCP, tem uma baixa probabilidade da pessoa ser ressuscitada se tiver com essa EtCO2 com 10 ou menos milímetros de Hg. Olha como é interessante. Vamos seguindo aqui e nós vamos aqui verificar o que fazer e o que não fazer no suporte básico de vida para obter uma RCP de alta qualidade para adultos. Nós observamos que os socorristas devem realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 por minuto. Olha como é interessante. As compressões têm que ser na profundidade de pelo menos 2 polegadas, 5 centímetros, mas não pode ser acima de 6 centímetros. Permitir o retorno total do tórax após cada compressão. Nós falamos sobre isso. Minimizar as interrupções nas compressões, gente. Olha como é importante. Tem que ser interrupções realmente necessárias, no máximo de 10 segundos. Ventilar adequadamente 2 respirações após 30 compressões. Olha só, cada respiração administrada em 1 segundo, provocando elevação do tórax. Tem que verificar no ambu, nessa bolsa máscara válvula, se ao fazer essa ventilação, se tem uma elevação do tórax, porque isso vai evidenciar que isso chegou aos pulmões, gente. Olha como é importante. O que é que o socorrista não deve fazer? Comprimir a uma frequência inferior a 100 ou superior a 120 por minuto. Comprimir a uma profundidade inferior a 2 polegadas, que é 5 centímetros, ou superior a 2,4 polegadas, que é 6 centímetros. Apoiar-se sobre o tórax entre as compressões. Interromper as compressões por mais de 10 segundos e aplicar ventilação excessiva, ou seja, uma quantidade excessiva de respirações ou respirações com força excessiva. Vejam como é interessante. Aqui é para deixar bem claro. Olha, professor, você ficou de falar sobre a ressuscitação neonatal. Então, recém-nascido, gente, é uma sequência diferente. Tem que ter em 1 minuto 90 compressões e 30 ventilações. Que vai ser feito de que forma? 3 compressões torácicas para cada ventilação. Agora, professor, isso porque a criança geralmente tem uma parada cardiorrespiratória devido à hipóxia, devido à falta de oxigênio. Mas no recém-nascido, isso no recém-nascido nós estamos falando. Se nós tivermos uma causa lá que foi evidenciada, que foi devido a um problema cardíaco, aí nessa situação pode ser 15 compressões para uma ventilação. Já foi tema de prova, olha só. Então vai ser 3, 1. Inclusive vai verificar o ABC, primeiro vias aéreas, gente, olha só, porque geralmente é o problema que ocorre nesses recém-nascidos. E foi asfixia 3, 1. E nós temos aqui causas cardíacas, teremos 15 compressões torácicas para cada 2 ventilações. As possíveis causas, gente, em todas as modalidades de PCR, quais são? É os 5Ts e Hs, algumas literaturas já estão trazendo o 6T, o 6H, depende muito, nós vamos falar sobre isso aqui no final. Mas vamos lembrar, quais são as causas que nós precisamos identificar numa parada, inclusive para revertê-la. Olha só, hipóxia, falta de oxigênio, gente, circulante. Então não tem oxigênio, a pessoa entra numa parada respiratória e vai entrar numa parada, o que, gente? Uma parada cardíaca, porque sem oxigênio sendo levado para o coração, para o cérebro, vai ter uma parada, é óbvio. Hipovolemia, pouco sangue circulante, é um choque hipovolêmico, por exemplo. Hidrogênio, uma acidose, olha só, uma acidose grave pode ocorrer, o que, gente? Pode ocorrer uma parada e precisa ser corrigida com hidratação, muitas vezes, e com medicação. Hiper e hipocalemia. Em relação aos eletrólitos, vamos lembrar do potássio. Tanto uma diminuição excessiva quanto um aumento excessivo. Nós sabemos que o potássio tem uma função celular de grande importância no músculo cardíaco. Então, é uma das causas que deve ser estudada, deve ser identificada rapidamente e revertida. Hipotermia. Olha só, gente, também é uma situação que pode levar a uma parada cardiorrespiratória. E em relação ao manual do SAMU, por exemplo, lá traz essas situações no adulto. E na criança, gente, olha só o que é que lá traz.
a hipoglicemia. Algumas literaturas dizem que a hipoglicemia não é uma causa de PCR, mas lá atrás, na criança, a hipoglicemia. Olha como é interessante. Em relação aos T's que provocam toxinas, ou seja, uma intoxicação por um veneno, por uma medicação, por algo que pode provocar uma parada cardiorrespiratória. Tamponamento cardíaco, gente. Nós sabemos que o tamponamento cardíaco, nós temos o coração, ele é encoberto pelo saco, e aquele saquinho que é o saco do pericárdio, entre o pericárdio e o epicárdio. Se tiver sangue ali, o coração não vai conseguir fazer o que, gente? Fazer a sístole e diástole. Então teremos o quê? Olha só, uma parada cardiorrespiratória. Inclusive, uma das condutas é fazer a descompressão desse sangue que está impedindo que o coração faça sua função de bomba. Nós temos tensão no tórax, por exemplo, pneumotórax hipertensivo. O pneumotórax vai comprimir tanto o tórax, tanto o coração, que ele não vai conseguir bombear sangue. Trombose coronariana, ou seja, aqui um infarto agudo do miocárdio devido a uma oclusão na coronária, gente. É uma situação. E o tromboembolismo pulmonar, olha só. E algumas literaturas que traziam trauma também, gente. Então, ficar atento. Professor, então essa aqui é a situação que é cobrada nas provas. Inclusive, nós temos questões que já foram cobradas dessa forma. E eu vou ficar com a pulga atrás da orelha se cair, hipoglicemia, por exemplo, em criança, porque está lá no manual do SAMU, se cair trauma também. Sempre eu vou dar preferência para o quê? Para o que está aqui no seu slide. Essa aqui é a regra geral. E ficar atento, porque infelizmente tem variações. Nós temos as diretrizes da Associação Americana do Coração, nós temos as diretrizes do SAMU, nós temos livros, nós temos várias fontes que as bancas às vezes cobram, então ficar atento. Inclusive alguns bancos cobram a edição de um livro que já atualizou e já tem alteração. Ficarmos atentos, tá certo, gente? E se tiver algum erro, sempre procurar a literatura oficial e tentar fazer o que, gente? Anular a questão, tá certo? Vamos lá, olha só, finalizamos aqui essa parte inicial. Inclusive já fizemos uma introdução sobre algumas coisas do suporte avançado de vida. Olha como foi interessante, é uma aula bem densa, nós fizemos aqui um debate, nós trouxemos informações e você ainda tem a aula em PDF para fazer o acompanhamento. Você terá ainda o que, gente? Olha só as questões, e eu faço um convite a você. Assistiu essa aula, assistiu a aula do suporte avançado de vida, resolve as questões antes de assistir os nossos comentários. Isso é fundamental. Você também, como uma pessoa que é responsável pelo seu destino, pela sua preparação. Nós estamos junto com vocês. E vamos lá, é um tema aqui denso, nós estamos atualizando todo o site. Vocês estão percebendo que o site está passando por melhorias que são contínuas. Olha só, eu tenho uma meta diária, gente, de sempre fazer uma melhoria aqui para vocês no site. Esse é o nosso trabalho. É trazer as questões comentadas das principais bancas, revisões para os concursos que estão vigentes, revisões para as residências e também melhorar o nosso material. Tanto aqui as nossas videoaulas, como também o material escrito que nós estamos renovando a cada dia, bem como as questões online que você pode praticar. E nós temos aqui outros recursos, são vários, para que você tenha, gente, motivação, que você acredite que você é capaz e que está junto com a gente e vamos conseguir a tão sonhada aprovação. Não deixe ninguém dizer que você não pode. Faça